como é que nós podemos ser eficazes. E quando eu estou a falar isto, sermos eficazes para alcançar objetivos, alcançar sonhos, alcançar coisas que nós nos propusemos, coisas que nós até gostávamos de vir a ser, coisas que até nós gostávamos de ter. O que é que está no coração do irmão? Quais são os seus objetivos? Dá para pensar agora. É mesmo para pensar, irmãos. Os irmãos estão aqui hoje. Conseguem se lembrar de alguns objetivos que os irmãos têm? De alguns sonhos? Porque o primeiro ponto que eu vou falar é exatamente sobre isso. Sabemos nós quais são os objetivos? Sabemos nós aquilo que está no nosso coração que nós desejamos tanto alcançar? Então, o primeiro passo que eu queria ver com os irmãos, eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Gênesis 11, 6. O primeiro passo fala-nos que nós precisamos de saber quais são os nossos objetivos. Se não andamos na vida sem ter objetivos concretos, nós precisamos de buscar e tentar saber ao máximo de detalhe, o que é que são os nossos objetivos, o que é aquilo que nós realmente desejamos. E à medida que os irmãos abrem em Gênesis 11, 6, eu queria só partilhar um pensamento com os irmãos, que diz que nós só podemos fazer aquilo que conseguimos ver. Os irmãos conseguem repetir isto comigo? Só podemos fazer aquilo que conseguimos ver. Os irmãos entendem o sentido desta frase? Como é que o irmão vai alcançar alguma coisa que ainda não conseguiu sequer visualizar? Ainda não pensou nisso. Ainda não idealizou isso. Ainda não tem uma fotografia disso. Nós não podemos encontrar coisas das quais não estamos à procura, certo? Certo? Os irmãos estão cá? Amém? Nós não podemos encontrar uma coisa. Encontrei isto. Eu nem sequer andava à procura, então não faz muito sentido, né? Tipo, encontrei. Não é assim ao acaso, não é? Não estou a falar em encontrar moedinhas no chão quando vou na rua, não estou a falar dessas coisas, não é? Não estou a falar em na rua, tropecei, ups, encontrei uma moeda, não estou a falar desse tipo de coisas. Estou a dizer, quando é objetivos, quando é coisas que estão no nosso coração, nós devemos saber o que é que está no nosso coração. O que é que Deus colocou no coração dos irmãos? O que é que Deus já trouxe à vossa vida, à nossa vida, em profecias? Palavra profética. Pessoas usadas por Deus para vir à nossa vida e dizer, dar uma palavra de Deus específica para a nossa vida. Alguns irmãos já tiveram palavras assim? Amém? A minha pergunta é, o que é que estão a fazer em relação a isso? É uma coisa que os irmãos com o tempo deixaram escondidos no baú? É uma coisa que volta e meia os irmãos pensam sobre isso? Lembram-se? Quando estão a passar determinadas situações, é que se lembram. Ei, eu recebi uma palavra uma vez que diz isto assim, assim, assim. Ou nós temos isso presente? Se é a direção de Deus para a nossa vida, nós devemos procurar fazer aquilo que Deus nos dá para a nossa vida. Certo, irmãos? Quantas vezes nós vimos à igreja, ouvimos a palavra de Deus, e eu sei que toda a gente passa por isto. Eu passo por isso também. Nós estamos a ouvir, e naquele momento Deus fala connosco algo específico durante a mensagem, e nós dizemos para nós mesmos, é isto mesmo que eu preciso de fazer. E depois, será que a gente se lembra de fazer mesmo? Mas já nunca aconteceu com os irmãos isto? É por isso que o nosso pastor até diz, não é, que uma pequena caneta é melhor do que uma grande memória. Então o que eu quero, estou a dizer isto tudo porque é tão importante. Eu vou falar várias coisas, mas sem termos os objetivos presentes, sem termos algo de concreto, a coisa não vai funcionar. Então nós precisamos de pedir direção a Deus, arranjar a estratégia de Deus, para que se nós sabemos que é algo específico de Deus para a nossa vida, algo que Deus colocou no nosso coração, vamos abraçar isso. Vamos procurar fazer isso ao máximo. E eu pedi aos irmãos para abrirem Gênesis 11:6.
Isto é uma história não muito bonita. Gênesis 11, 6. Isto é uma ilustração. Os irmãos lembram-se da Torre de Babel? Lembram-se? Então eu não vou ler tudo, eu só quero passar aqui um pensamento. Que diz o seguinte: o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Deus diz que, onde é que está? Que o povo é um, e estes estavam-se a rebelar contra. Atenção, não estamos a falar de alguém que estava a fazer alguma coisa que agradasse a Deus. Estes nem sequer estavam a fazer nada que agradasse a Deus. Mas eles estavam a ser um, e eles começaram a fazer aquilo que intentaram, ou seja, eles pensaram construir a torre para chegar ao céu, para dizer nós somos grandes, nós somos fantásticos, nós fizemos uma torre que vai até ao céu. E Deus vê isto e tem este comentário e diz ainda: agora não haverá restrição para tudo o quê? O que intentarem fazer, ou seja, aquilo que está no coração do homem fazer. Os irmãos já alguma vez pensaram nisto? Eles estão a fazer algo errado e Deus disse, eles estão tão determinados em fazer isto que eles realmente estão a conseguir fazer, apesar de ser algo errado. Agora eu pergunto, quanto mais como filhos de Deus não conseguiremos nós os nossos objetivos porque temos Deus do nosso lado? Amém? Já pensaram nessa perspectiva? E é tão importante nós como igreja e como pessoas individuais, cada um sabe de si, termos objetivos que agradam a Deus. O que a palavra de Deus, por outras palavras, nos diz aqui é que aqueles que se juntam para fazer o mal, eles conseguem fazer o mal. Não vamos lá deixar dessas histórias que Deus é que tem culpa disto, que Deus tem a culpa. Quando as pessoas se determinam para fazer mal ou bem, eles conseguem. Por isso, como igreja, nós precisamos fazer o bem. Nós é que temos de semear a boa semente e lutar contra as forças do mal. Então nós temos de assumir a nossa parte e saber. Portanto, é tão importante nós sabermos o que é que andamos aqui a fazer. Amém? Amém? Pronto, isto é só a introdução. Os irmãos já estão a ver que eu vou estar preciso mais ou menos 2 horas. Tá bom, irmãos? Eu agora queria convidar os irmãos a abrirem Mateus 6. Nós precisamos de entender que Deus quer suprir as nossas necessidades. Já se falou sobre isso hoje. E Ele não quer apenas suprir as nossas necessidades, como Ele também deseja realizar os nossos desejos. Então nós temos de entender que não é só Deus estar ali para nos ajudar, Deus está do nosso lado a dizer assim, vai para a frente, a dar-nos força. Não está lá parado e nós, Deus, ajuda-me aqui, vá lá, eu quero conseguir isto, eu quero fazer isto. E Deus, está bem, pronto, deixa lá. Deus não age assim para connosco. Ele é o primeiro a dizer, ok, este foi um objetivo que eu te coloquei, anda, vamos lá. Então o nosso coração tem de se inclinar a isso. Os irmãos já abriram Mateus 6? Uma passagem muito conhecida a todos nós. Eu vou ler a partir do versículo 31, que diz, portanto, não vos inquietais. Digam lá comigo, não vos inquietais. Vire-se para o irmão que está ao seu lado. Diz-se lá, não te inquietes. Não andes a pensar no que deves comer. Não andes a pensar no que tens para beber. Ou no que vestir. Ouviram, senhoras? Ouviram? As senhoras ouviram? As senhoras é que... Não é? Eu nem vou comentar estas coisas, não é? As senhoras normalmente é que pensam mais no que vestir. Mas também há uns homens que... Vou-me calar. Onde é que está as escrituras? Estou-me a perder. O que é que diz o versículo 32? Diz, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Irmãos, nós precisamos de entender que como filhos de Deus, nós somos de facto diferentes. Ou é suposto agirmos de forma diferente.
Senão Deus está a dizer, eu não consigo ver diferença entre vocês e os gentios, se é isso que vocês procuram. Se vocês só conseguem pensar, o que é que eu vou ter para comer? O que é que eu vou ter para beber? O que é que eu vou ter para vestir? E só conseguem, a vossa mente e o vosso coração está só nisso. Vocês não estão a fazer nada mais, nada menos do que os gentios. Não vejo diferença, Deus. Eu não consigo ver diferença. Então, como filhos de Deus, nós temos Deus do nosso lado, e se nós queremos que Deus está do nosso lado, nós vamos deixar os velhos hábitos. Amém? E o que é que diz mais? Diz, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitam todas estas coisas. E é neste contexto, o célebre Mateus 6,33, que diz, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o nosso foco está em buscar primeiro o reino de Deus, e irmãos entendam o que é que o reino de Deus fala, o reino de Deus fala numa dimensão de implantar o reino de Deus que está no céu, implantar aqui na terra. Foi assim que Jesus orou, não é? Venha a nós o teu reino, como está no céu, seja feito aqui na terra. Então, fala-nos do reino de Deus, que nós como filhos de Deus fomos comissionados. Eu hoje até consigo encontrar umas palavras caras. Mas Deus confia em nós que sejamos representantes do reino de Deus para implementar o reino de Deus aqui na terra. Então isso fala-nos de buscar o primeiro reino de Deus. O nosso foco deve estar nisso. Qual é a vontade de Deus para mim? O que é que Deus colocou no meu coração? O que é que eu estou, de facto, a agir em relação a isso? Porque a promessa de Deus é que Ele sabe as nossas necessidades e isso vem por acréscimo. Já viram como é que Deus trata isto? Aquilo que, vamos dizer assim, que por vezes nos preocupa, que por vezes nos dá cuidado, se o nosso foco realmente estiver em buscar primeiro o reino de Deus, nós vamos conseguir observar que essas coisas vêm ter connosco por acréscimo. Não temos de andar a procurar, não temos de andar a lutar por essas coisas, porque é o nosso próprio Deus que nos acrescenta. Amém? Eu não vou pedir aos irmãos para ler, mas em Abacuque 2:2 diz o seguinte: o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Diga comigo, escreve a visão. Grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Isto fala-nos sobre nós documentarmos, entendem a expressão, ou escrevermos aquilo que Deus traz à nossa vida. Sabem porquê? Porque nós precisamos lembrar a nós próprios. E escrever é uma boa forma de nós nos lembrarmos. E eu agora faço a pergunta, quanto daquilo que Deus já falou com os irmãos realmente se deram ao trabalho de pôr em papel? Deus deu-me esta profecia. Uau! Que culto fantástico! Passou uma semana, e na semana passada eu recebi uma profecia fantástica. Passou um mês, eu recebi uma profecia ao mês passado. Passaram meio ano, eu recebi uma profecia. Passado um ano, o que é que a profecia dizia mesmo? Como é que era? Depois a gente tenta se lembrar. Deus deu-me esta profecia. E agora já não lembro desta parte. Oh Maria, tu lembras da profecia que Deus me deu? Tu consegues te lembrar? Oh homem, eu sei lá. Entendem o que é que eu estou a falar? Entendem do que é que eu estou a falar? Se é de Deus para nós, nós precisamos de encontrar formas de nos lembrarmos a nós mesmos da palavra que Deus trouxe à nossa vida, trouxe ao nosso coração, para que nós possamos estar sempre focados nisso. Uma profecia por si só não se vai realizar nunca, irmãos. Desculpem ser assim tão... Quando nós recebemos uma profecia, as coisas não vão acontecer se nós não fizermos nada por isso. Nós não vamos um dia na nossa vida andar e de repente ao virar da esquina,
Cá está aquilo que Deus profetizou para mim há não sei quanto tempo atrás. Nós precisamos de construir um caminho que nos ajude a chegar lá. Se nós queremos, de facto, recebemos mesmo essa palavra e se queremos alcançar isso. Por isso eu também estava a dar o exemplo, quando nós às vezes estamos a ouvir a palavra de Deus aqui no culto e o pastor diz algo que toca a nossa vida. Se nós não tomarmos nota, vai ser fantástico o momento em que Deus falou. Não é? Nós estamos aqui, uau, nunca tinha pensado nisto, tão bom. E vamos cheios, mas logo mais nós não lembramos mais o que é que Deus falou à nossa vida. Então, não podemos viver nisso porque nós esquecemos. Amém? Então, conselho, faça uma listinha. Eu só faço listinhas quando ando muito ocupado. Não sei se acontece o mesmo com os irmãos, mas às vezes deixo tanta coisa por fazer, porque nunca tenho tempo, não é? Então finalmente vou fazer uma lista. E é uma chatice. Quando eu olho para a lista, eu percebo mesmo que tenho montes de coisas para fazer. Nunca aconteceu isso com os irmãos? De pegarem numa folhinha e depois... realmente, como é que eu agora vou ter tempo? Tenho de organizar o tempo. Eu vou fazer isto neste dia, vou fazer... Porquê? Porque nós precisamos de nos organizar. Isso ajuda a organizar o nosso pensamento. Isso ajuda a focarmos-nos naquilo que nós precisamos de fazer e ajuda-nos a não distrair das coisas que acontecem ao nosso lado. Vocês lembram-se do que é que aconteceu ao Pedro quando Jesus veio sobre as águas? Lembram-se dessa passagem? Pedro disse, oh Senhor, se és tu, manda-me ir, eu vou ir ter contigo. Ele tinha coragem. Eu não sei se pedia uma coisa dessas a Jesus. Oh Jesus, anda depressa. Agora, dizer, oh Jesus, é mesmo tu, deixa... E Jesus disse, desafiou, então anda. E ele foi. Pedro foi e conseguiu andar sobre as águas, mas ele sentiu o vento. Sentiu o vento. Nada o obrigou a estar a olhar para o lado. Ele ia focado na direção de Jesus, mas ele sentiu o vento. E às vezes nós também sentimos o vento. E ele olhou para o lado. Oh, o que ele foi fazer? Já não tinha mais os olhos colocados em Jesus, não é? E nós sabemos o que é que aconteceu. E depois nós ficamos a falar do Pedro. Ah, o Pedro não tinha fé nenhuma. Realmente aquele Pedro era um malandreco. Desafiava Jesus e depois não se aguentava com elas. Não se esqueçam de uma coisa. Mesmo quando quando Pedro estava a afundar, ele clamou por Jesus. Às vezes é tão óbvio, não é? Ele clamou por Jesus. Eu faço uma pergunta. Se ele começasse a mandar vir com Jesus, que o mandou ir sobre as águas, depois estava-se a afundar, e ele começasse, oh, estou-me a afundar, oh Jesus, o que tu me fizeste? Eu não vou dizer isto, ou será que eu digo? É que às vezes há pessoas que parece que agem assim com Deus. Eu estou a fazer aquilo que Deus mandou, agora estou-me a afundar, oh Deus, o que é que tu andas a fazer comigo? Então temos de ter cuidado com isso. Pedro, mesmo no momento da angústia, ele estava a fazer aquilo que Jesus mandou, ele distraiu-se um bocado, mas a reação imediata dele foi clamar por Jesus. E Jesus não ficou lá, bebe 2 litritos de água e depois eu tiro-te aí. Agora para castigo. Nosso Deus é assim, quando a gente comete um disparate, Ele deixa-nos estar lá a afogar primeiro, a passar pelas... A gente diz pelas boas, mas é pelas más, não é? A gente tem uma expressão portuguesa um bocado estranha, passar pelas boas. Não, é passar pelas más. E depois é que vai lá, pronto. Agora que já aprendeste aí, já que amargaste, agora eu tiro-te aí. Jesus deu-lhe a mão imediatamente. Não foi isso, irmãos? Então vamos tirar um bocadinho essa ideia que o nosso Deus está lá, quando a gente faz um disparate, porque assim que nós clamamos por Ele, Ele dá-nos a mão. Amém? Glória a Deus. Estão prontos para avançar? Então, nós falámos sobre nós precisamos de saber quais são os objetivos. Primeiro ponto. O segundo ponto, nós precisamos de nos qualificar para alcançar esses objetivos. Pastor Carlos, o que quer dizer isso? Qualificar-nos. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem Mateus 9. Os irmãos ficaram em Mateus 6, agora em Mateus 9. Eu estou a ser amigo.
E nós vamos ler algo que é muito conhecido dos irmãos. Inclusive, o nosso pastor já fez referência a esta passagem várias vezes. Até o nosso irmão Bob Nichols, quando esteve cá, fez referência a esta passagem. E diz, Mateus 9, e eu vou ler a partir do versículo 20. Os irmãos já estão a ver qual é a história, não é? Diz o seguinte, e eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, de Jesus, e lhe tocou na orla do vestido. Porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sarada. Amém? O que nós conseguimos ver aqui, eu vou citar aqui algumas coisas que aconteceram. Diz-nos que a senhora veio por trás de Jesus. Ela veio. Ela tocou. Porquê? Porque ela já dizia para si mesma que bastava fazer isso para ser curada. E isso aconteceu, não foi? Algo aqui interessante que ver que o tempo em que ela esteve, vamos dizer assim, a exercitar a fé, porque ela dizia para ela mesma, ela estava a meditar naquilo, estava a encher-se de fé, certo? Ela estava a confessar para ela mesma, se apanhasse Jesus e se fosse lá e lhe tocasse, que ela ia ser sarada, certo? É assim que nós também pensamos, é assim que nós também fazemos. É um bom exemplo de como nós devemos agir. Eu estou a precisar que Jesus me ajude com este assunto, com este problema. Eu encho-me de fé? Eu confesso a palavra de Deus para a minha vida? Ou fico a falar o problema? Estão a entender o que eu estou a dizer? Mas o mais espetacular no meio disto tudo é que ela encheu-se de fé, mas o facto de ela se ter enchido de fé não produziu nada. Que estranho. Oh, pastor Carlos, não diga uma coisa dessas. Então ela estava cheia de fé e não aconteceu nada. Isso acontece o mesmo connosco. Nós enchemos de fé para a pôr em ação. Só quando colocamos em ação é que vimos os resultados. Se ela não tivesse saído de casa dela, e não viesse por trás de Jesus, e não lhe tivesse tocado, ela não recebia a cura. Entende o que é que eu estou a falar? Então é tão importante nós buscarmos. Isso qualifica-nos. É muito mais do que ficarmos a pensar sobre, é muito mais do que ficar a orar a Deus sobre, é agir. Amém, irmãos? Fazer algo para alcançar. Porque a prova do desejo está na busca. Os irmãos conhecem já a frase. Mais à frente, outro exemplo. Este aqui é um exemplo muito bom. Daí eu ter escolhido, não é? Não ia trazer exemplos maus para os irmãos. Em Mateus 15, tem outro episódio. As mulheres eram um bocadinho atrevidas. Hein? As mulheres aparecem muitas, mas faziam coisas interessantes. Hein? Aprendemos muito com elas aqui na Bíblia. Mateus 15, eu vou ler a partir do versículo 22. Então diz o seguinte: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus, não respondeu. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe. Os próprios discípulos é que ficaram incomodados com aquilo, não é? Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Amém? Também uma palavra muito conhecida dos irmãos, vou só focar aqui alguns aspectos que eu considero chave. Isto fala, se há passagem bíblica que eu encontro que fala de persistência, isto é uma delas. Que é outra característica que nos qualifica para alcançar os nossos objetivos, é sermos persistentes. Falam-nos de não desistir. Lembram-se do outro cego também? É o outro exemplo. Enquanto não conseguiu aquilo que desejava, não parou, não abrandou, não sossegou, até que Jesus finalmente a ouviu. Vamos só ver, ela clamava, ela incomodou toda a gente, incomodou os discípulos. E é estranho, Jesus nem respondeu. E isto eu queria encorajar os irmãos. Às vezes nas nossas orações a Deus, quantos é que já aconteceu? Estamos a orar e parece que Deus não está a ouvir. Nunca vos aconteceu? E nós vamos no dia a dia e conseguimos a não ver a resposta àquilo que nós estamos a orar e já estamos com aquela sensação a pensar: será que Deus está mesmo a ouvir? Ele está ou continua a ouvir. Às vezes ele fica calado por um momento, porque ele quer ver a nossa persistência. Aliás, ele até quer ver onde é que está o nosso coração. Mas isso, vamos voltar aqui só ao contexto. Então, ela clamou e aconteceu uma coisa fantástica. Ela não ficou a reclamar com Jesus. Irmãos, eu digo estas coisas para nós percebermos o que acontece às vezes connosco. Quando Deus demora a responder, nós ficamos aborrecidos. Às vezes. Sou eu. Mas porquê? Às vezes fica, mas porquê? Oh Deus, mas parece que Deus não está a fazer a parte dele. Mas assim que Jesus falou com ela, e aquilo que Jesus falou para ela até nem foi nada de agradável, basicamente o que Jesus disse foi: olha, eu vim só para quem é judeu. Tu não fazes parte do povo judeu, então tu és o cachorrinho. Alguém gostava de ouvir uma resposta destas? Graças a Deus que hoje não é nada assim. Não é? O sangue de Jesus foi para todos. Já não é só para um povo específico, é para todos aqueles que o recebem, são filhos de Deus. Amém? Mas nesta altura ela teve uma mensagem tão boa. Não é? Vejam como ela abordou o assunto. Mesmo sendo, aceitou ser um cachorrinho. Jesus disse que ela era um cachorrinho. E ela disse: ok, Jesus, eu sou o cachorrinho, mas tu és o meu dono. Eu não me importo ser o cachorrinho, desde que tu sejas o meu dono. Porque assim sei que vou ter um bom dono. Amém? Mais uma vez eu repito, hoje não é mais assim, nós somos filhos. Não precisamos ter o comportamento de cachorrinho. Não precisamos andar a mendigar de Jesus. Oh, eu sou o teu cachorrinho, dá-me cá qualquer coisinha, Jesus. Hoje em dia nós temos acesso direto às coisas do Pai. Amém? Então vamos aprender com estes exemplos a ser persistentes. Mesmo quando parece que não está a funcionar, vamos continuar a fazer a nossa parte. Porque Deus conhece o nosso coração e Deus, no seu tempo certo, Ele vai agir. Amém? Vamos avançar. Eu não vou pedir aos irmãos para abrir, eu vou ler também só este, que é uma passagem que é de 1 de Samuel 36. Esta passagem fala de um tempo em que Davi estava a passar um momento muito difícil. Estava a lutar contra exércitos inimigos que fizeram muito mal ao povo daqueles que estavam junto com Davi. Isso estou a fazer entender. Então, o próprio exército dos que estavam do lado de Davi estavam agora contra ele.
Já tinha os inimigos atrás dele e agora, de repente, até aqueles que estavam do lado dele, estavam desgostosos. Eu vou ler. Portanto, 1 Samuel 36 diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Mataram as famílias deles, no meio da luta. E diz o seguinte: porém, diga comigo, porém, diga mais uma vez, porém, Davi se reanimou no Senhor. E depois diz: seu Deus. Isto é fantástico. Como é que alguém tem os inimigos de um lado, sofreram perdas grandes, vidas das famílias, uma coisa assim dura, não é? Guerra, não é? Matarem a família, os filhos, e os que estavam do lado de Davi começaram a pensar: bem, estamos aqui nós a ajudar este homem, olha o que aconteceu às nossas famílias, vamos limpar-lhe o sebo. Tipo, a culpa é dele, então agora vamos nós contra Davi. Isto, eu não sei se isto o que é que diz aos irmãos, mas isto fala de um tempo aflitivo. Davi estava, se a gente fala aquela expressão de estar em maus lençóis, acho que Davi aqui estava mesmo, ele não estava já com lençol, já nem tinha lençol. Mas diz a palavra de Deus: porém, o que é que ele escolheu fazer? Foi esconder numa caverna para ninguém o encontrar. Ele fugiu e foi para outro país. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele sabia o Deus que tinha. Ele sabia que, independentemente de estar a viver uma situação super complicada, a opção dele foi virar-se para Deus. Irmãos, que isto seja exemplo para nós. Mesmo nos momentos mais difíceis, o que é que nós fazemos? Viramos-nos para Deus ou vamos procurar resolver as coisas ao nosso jeito? Oh meu Deus, está tão difícil alcançar este objetivo, se calhar não foi exatamente como Deus disse para fazer, porque apanhei tanta adversidade no caminho, então eu agora vou fazer ao meu jeito. Não está a funcionar ao jeito de Deus. Não, Davi foi e colocou-se diante de Deus. Amém? Isto fala-nos de um princípio muito importante, que diz que ninguém é responsável por nos trazer motivação ou encorajamento. Eu vou repetir, porque isto dá um bocadinho de pensar. Ninguém, escuta, ninguém é responsável por nos trazer motivação ou encorajamento. Ah, mas não é bom ter pessoas para... Claro que é bom. Nós precisamos ter pessoas, eu vou falar nisso a seguir. Nós precisamos ter pessoas do nosso relacionamento que nos encorajem, que nos motivem. Mas jamais transfira a responsabilidade para os outros. Porque, em primeiro lugar, o irmão tem a responsabilidade de buscar em Deus a coragem que precisa. Amém? Já vou falar sobre o tipo de relacionamento que fala sobre as pessoas que vão estar ao nosso lado para nos encorajar, mas não esqueça este princípio. Às vezes, eu ia dizer nós, mas há pessoas, para ser mais polido, há pessoas que às vezes não veem as coisas acontecer e andam desanimadas e pensam que alguém tem a obrigação de ir ter com elas e consolá-las. Vou ser um bocadinho mais específico. Pessoas não passam cartão ao pastor, mas quando passam um momento difícil na vida, acham que o pastor tem a obrigação de estar lá ao lado deles. E se o pastor não for lá, e se o pastor não perceber que o irmão está a viver uma dificuldade, é porque o pastor não quer saber do irmão. Porque estão a transferir uma responsabilidade sua. Se está a viver uma dificuldade, fale com o pastor. Não tente achar que o pastor vai adivinhar, está bem? Porque a arte da adivinhação vem do diabo, está bem? Ok? Então, se o irmão de facto vive uma dificuldade, fale com o pastor. Não fica a pensar que é da responsabilidade do pastor vir ter consigo. Eu estou a dar o exemplo, o pastor podia estar a dar outros exemplos. Mas nós somos
responsáveis, se nós temos um relacionamento com Deus, em primeiro lugar, se estamos a viver um tempo de desânimo, buscamos a Deus ânimo. Amém? Eu vou avançar. Eu até pus aqui uma frase só para... Vejam lá se isto faz sentido. Mesmo quando nos sentimos sós, não estamos sós. Amém? Nosso Deus está sempre connosco. Amém? O terceiro ponto, então vou falar dos relacionamentos. Quando nós buscamos alcançar objetivos, e vamos colocar as coisas assim, se nós sabemos que é a direção de Deus para a nossa vida, nós precisamos de relacionamentos para alcançar esses objetivos. Princípio número 1, Deus jamais nos vai dirigir a fazer algo que não requeira a ajuda de outros, porque Deus não funciona com individualistas. Perceberam? Amém? Ok, eu consegui um amém pequenino, mas vale, esse também vale. Passou. Eu vou pedir aos irmãos para abrir em Eclesiastes, versículo 4. Em Eclesiastes, versículo 4, capítulo 9 e 10. 4. 9 e 10. Isto é um exemplo de como funcionar em unidade e pode-se aplicar em muitas áreas da nossa vida. Até se pode aplicar na área de casamento e tudo. Toda a gente abriu? Então, Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Diz o seguinte: melhor é serem 2 do que 1. Amém. Porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não verá quem o levante. Amém? Isto é para defender o que eu disse há pouquinho. Nós não podemos ser bem-sucedidos se caminharmos sozinhos. Estou-me a lembrar agora aqui do... Alguém andou a pintar a igreja. Só para exemplo, alguém andou aqui a pintar a igreja e foi preciso arredar aqui os instrumentos, arredar as coisas aqui para poder pintar. Eu posso-vos garantir que funciona melhor ter 2 pessoas a fazer este tipo de trabalho do que uma só. Amém? Há uma grande diferença haver 2 cabeças a pensar, 2 pessoas a agir, do que uma só. Eu podia dar outros exemplos, até noutro tipo de trabalho. Eu gosto da expressão que diz: porque tem melhor paga do seu trabalho. Amém? Então, nós evitamos esforço demasiado, nós evitamos esforçar-nos muito, ou casmurrice, queremos fazer tudo sozinhos. Deus incentiva-nos a termos alguém do nosso lado para nos ajudar a chegar lá. Nós cansamos-nos menos, nós esforçamos-nos menos e os resultados são melhores. O salário tem melhor paga. Amém? Em Provérbios 11, 14, diz o seguinte, os irmãos não precisam de abrir, diz o seguinte: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Então, nós precisamos de ter aquilo que eu vou chamar um círculo de conselheiros. A pergunta é: os irmãos conseguem identificar as pessoas a quem os irmãos normalmente pedem conselho? Quais são as pessoas? São 2? São 5? São 20? Mas eu estou a falar mesmo de pessoas, não estou a falar só mesmo de Deus. Obviamente que nós pedimos direção a Deus, eu estou a falar de pessoas, de relacionamentos. Os irmãos entendem uma coisa é ter amigos, uma coisa é ter conhecidos e outra coisa é falar de relacionamentos. Ok? Estão a entender? Porque um relacionamento com uma pessoa pode ser completamente diferente com o outro. Eu costumo brincar e dizer: eu tenho quase 500 amigos no Facebook.
Entendem? Tenho tantos, mas qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com a maioria dessas pessoas? É o relacionamento do Facebook. Quem quiser ir ver o que eu tenho lá no meu mural, consegue ver. É isso. É o relacionamento que eu tenho com parte de algumas dessas pessoas. Então isso não fala de um relacionamento próximo, não fala do tipo de relacionamento em que eu os iria consultar por Facebook. Oh, amigo do Facebook, fazes parte do meu círculo de conselheiros. Ajuda-me aqui. Por isso eu estou a levantar esta questão porque isto é muito sério. Em momentos nós precisamos de pessoas para nos aconselhar. É o que a palavra diz. Na multidão dos conselheiros há segurança. Se o irmão quer ter segurança no seu caminho, o irmão tem de se rodear de pessoas, tem de saber identificar essas pessoas para que essas pessoas o possam ajudar com conselhos. E o irmão ter um espírito aberto para aceitar conselhos. E não ser como aos outros. Eu disse como aos outros, que não está aqui ninguém assim. Que era lá, tenho este assunto para tratar e eu gostava que fosse assim. Eu vou-me aconselhar com esta e com esta e com esta, que eu sei que eles pensam mais ou menos como eu. Então, para aquele assunto que lhes convém, consultam 3 pessoas diferentes. Graças a Deus, amém. Mas se for outro assunto, neste assunto assim, afinal eu já penso de outra maneira. Então quem é que eu vou procurar? Então são mais 3 pessoas, só que já são outras pessoas. Porque acham que... Irmãos, estão a entender? Estou a falar de ter pessoas que, independentemente do assunto, independentemente da situação, são as pessoas que nós escolhemos, pelo que nós sabemos das suas vidas, pelo relacionamento que nós temos. Eu estou a dizer isto porque sabem que há pessoas que são um bocadinho desbocadas, se posso dizer assim. Pedem conselho a toda a gente. Coisas até sérias da vida e pedem conselho a toda a gente. Irmão, não peça conselho a toda a gente. É preciso, para pedir conselho, é preciso ir procurar as pessoas que o irmão pelo menos considera que são sábias. Não vá procurar ajuda numa pessoa que você vê que está pior que você. Às vezes por um ato de solidariedade, eu estou a viver este problema, eu também não te posso ajudar com isso, mas olha, eu também tenho este problema. E outra pessoa vai dizer, mas eu ainda tenho mais este problema. E parece que ficam ali a regatear os problemas um do outro, que é grande a ajuda que estão a dar um ao outro. Em vez de estarem a orar para Deus ajudar a resolver os problemas, estão ali a regatear para ver quem é que tem mais problemas. Eu tenho mais que tu. Os irmãos conseguem identificar se os irmãos não têm um número de pessoas de confiança a quem buscar conselho, arranjem essa listinha. Amém, irmãos? Porque nós precisamos de ter pessoas sábias. Aquelas pessoas que às vezes não vão dizer aquilo que a gente gostava de ouvir. Os irmãos vão ter sempre a vantagem de poder escolher por vocês, está bem? Os conselheiros estão lá para aconselhar, não estão lá para nos querer obrigar a fazer ao jeito deles. Okay? Então, o que eu estou a querer dizer é buscar conselho, mas depois o irmão, obviamente, que decide por si. Amém? Bom, isto traz segurança. Se o irmão anda inseguro em alguma coisa na sua vida, isto é uma forma de encontrar segurança. Foi o Carlos que disse. Não estão todos a olhar para mim. Os irmãos não percebem as minhas piadas. Assim. Foi a palavra de Deus que disse. Amém? Pronto. Eu tenho de melhorar estas piadas. Mais um que fala sobre nós precisarmos de mentores. O que é que são mentores? São pessoas da qual nós bebemos, da qual nós nos alimentamos. Posso dizer desde já, os membros da comunidade Cristã Restauração devem ter pelo menos o seu pastor como mentor. Amém? O seu pastor deve ser também seu mentor. Amém?
Deus é bom. Hein? Eu não vou pedir aos irmãos para ler, mas o livro de Esther, onde relata a história da vida de Esther, encontra-se lá um senhor que era eu nem sei bem dizer, é Mardoquai que se diz? Ou Mardoqueu? Oh meu Deus. Mardoquai em inglês, pois. Mardoqueu. Não. Eu não vou estar agora aqui de volta da passagem bíblica, os irmãos podem ler, mas em muito do que se passa na vida de Esther, este tio de Esther esteve sempre presente como conselheiro e como mentor. É ele que a põe a par de uma série de esquemas que estão a acontecer, inclusive o esquema de ficarem contra o povo de Deus. E é interessante ver, por isso é uma coisa que não dá para estar agora aqui. Os irmãos precisam de ler toda a passagem, que Esther sempre reagiu de forma positiva ao seu mentor. Sempre que ela ouvia o seu mentor falar, ela procurava agir de acordo com a palavra do seu mentor. Amém, irmãos? Portanto, ele falou, deixa-me cá procurar aqui alguma coisa, ele falou tudo o esquema que estava a acontecer e Esther agiu em função disso. Amém? Isso leva-nos a outro ponto, que fala de nós precisarmos de intercessores. Que houve uma altura em que Esther, em resposta ao mentoreamento de Mardoquai, pediu ao povo para se juntar em oração, a interceder pela situação, ao fim e ao cabo, que estava a acontecer. Eu vou voltar um bocadinho atrás, que eu quero ainda acrescentar algumas coisas em relação a mentores. Pessoas da qual nós nos alimentamos, irmãos. Eu falei, o nosso pastor deve ser um deles, isso quer dizer que nós podemos ter outras pessoas da qual nós nos alimentamos. Eu já agora acrescento aqui, nós como igreja, nós relacionamos-nos com várias outras igrejas, amém? Eu tenho de dizer isto com algum cuidado. Nós relacionamos com várias igrejas aqui no Luxemburgo e noutras partes do mundo, e nós notamos que em tanta coisa que nos une, há coisas que também, como é que eu dizer, que são um bocadinho diferentes. Vou dar um exemplo. Nós, durante algum tempo, focámos-nos muito na questão da lei. Hoje estamos a falar mais numa perspectiva de graça. Amém? Há igrejas que continuam a focar-se mais na questão da lei. Há igrejas que, inclusive, com a qual nós nos relacionamos, atenção, que não creem no batismo do Espírito Santo, por exemplo. Nós cremos. Ok? Há igrejas ou comunidades que, por exemplo, pensam ou acreditam que a cura é algo permissivo de Deus. Deus cura se quiser, se Deus não quiser, não cura. Tipo, não depende tanto de nós queremos ou nós pedimos uma oração nesse sentido. Tantas outras coisas. Questão de prosperidade. Há comunidades que pensam que nós não devemos ser muito prósperos, devemos ser muito humildes, que Deus não abençoa-nos, mas é para ter o pãozinho nosso cada dia. Nós queremos que Deus nos abençoa, Deus dá o pãozinho nosso de cada dia, mas Deus também nos dá a abundância para nós podermos servir de bênção. E porquê que eu estou a dizer isto? Que é importante, quando nós temos mentores, que não entre em conflito o ensino. Então, procure mentores, outros mentores para além do seu pastor, mas que sigam o mesmo tipo de ensino. É aí que eu estou a querer chegar. Amém, irmãos? Eu, pessoalmente, eu ouço ensino de outros servos de Deus, diferentes, e eu consigo filtrar algumas coisas. O que não dá para filtrar, eu não ouço. Há coisas que nós podemos ouvir e dizer assim, ok, eu tenho este ensino, e eu consigo ir buscar coisas boas de outro ensino. Por isso é bom, é bom, irmãos, nós vivermos
como é que eu ia dizer? Diferentes comunidades, mas temos respeito uns com os outros. Mas sem entrar no conflito das diferenças. Ficarmos a viver aquilo que nos une. Entendem o que eu estou a falar? De quem é que nós nos alimentamos? Um bom livro é uma forma de nós nos alimentarmos, porque o livro é de algum autor, por exemplo. A palavra de Deus também é uma boa forma de nós nos alimentarmos. Mas o que eu estou a dizer, por exemplo, nós lemos um livro, não é? Alguém fez aquele livro, então estamos a beber da pessoa que fez o livro. Entendem a diferença? Pronto. Avançando. Nós precisamos de ter intercessores. Amém? Ao falar que a Rainha Esther pediu ao povo para se juntarem à oração, eles jejuaram durante 3 dias também, porque ela precisava da sua intercessão para aquilo que ela ia fazer. Ela ia fazer uma coisa de grande risco, ia se apresentar diante do rei e o rei podia decidir. Então, os irmãos entendem, se nós tivéssemos passar por uma situação dessas, eu penso que todos nós íamos pedir também intercessão e jejum por nós. Amém? Agora faço uma pergunta. Nós temos nos rodeado de pessoas que podem interceder por nós? Às vezes, nós precisamos de pensar que nós somos de facto uma comunidade e como comunidade cristã, nós precisamos de interceder uns pelos outros. Quando nós oramos pela vida da igreja, nós estamos indiretamente a orar uns pelos outros. Quando nós falamos para a igreja de Deus, quando nós oramos para a igreja de Deus prosperar, nós estamos na realidade, nós não estamos a orar como instituição, estamos a orar e que é para a igreja prosperar, é cada um individualmente prosperar, e aí se vê a prosperidade da igreja. Entendem? Agora eu faço a pergunta ao contrário. O irmão tem sido intercessor? Isto não vale, não é? Não vale ser só pensar, alguém que interceda por mim, então eu não vou interceder por ninguém. É uma responsabilidade mútua. Todos nós devemos interceder uns pelos outros. Se nós sabemos que há um irmão que está a passar por uma necessidade específica, é nossa missão, irmãos, cuidar uns dos outros. Amém? Eu estou a acabar, irmãos. Estou a acabar. Ei, pronto, eu não preciso de acabar já, porque não tive a menos, então... Vou pedir aos irmãos para abrirem Gálatas. Gálatas 6. E vamos ler logo no versículo 1 e 2. Os irmãos já abriram? Gálatas 6, 1 e 2. Diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Moisés. É isso mesmo. A lei de Cristo. Aqui não está a falar da lei de Moisés. Os irmãos apanharam bem. Os irmãos estão a receber o ensino. Não é só ouvir, os irmãos estão a receber. Sim, senhor. Então, nós precisamos de pessoas para nos encorajar. Nós não deixamos de ter a responsabilidade de nos encorajar a nós próprios, mas nós precisamos também de pessoas que venham para nos encorajar. E eu achei tão interessante a passagem que diz: se alguém for surpreendido em alguma falta. Isto diz-nos que quando alguém erra, como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos encorajar? Diz para corrigir com espírito de brandura.
Isto é uma palavra dirigida a quem? Aos que são espirituais. Quem é maduro em Cristo deve aprender a corrigir com brandura. E até nos faz aqui uma advertência que diz, olha, e guarda também a ti para que no dia, se correr alguma coisa mal, também poderes... Não é apanhas. Não é apanhas. Não apanhas nada. Também poderes estar aberto a ser corrigido e ajudado. Muitas vezes nós olhamos para a palavra corrigir como se fosse um castigo. Agora, o irmão tal portou-se mal... Agora, vai levar nas orelhas. Pois é, para ele aprender. Irmãos, ninguém aprende com esse tipo de imposição. Porque se não está no coração, não vai aprender mesmo. Quando a pessoa quer mudar, muda no coração. É uma atitude de coração. Então, quando nós trazemos correção, se a pessoa aceita a correção, é porque há mudança no coração. A pessoa não precisa ser colocada de lado, como era a senhora do fluxo de sangue. Né? Era impura a vida toda. Viveu a vida toda posta de lado, porque tinha um fluxo de sangue. Então, nós não temos o direito de colocar de lado aqueles que Jesus também verteu o sangue por esses. Também os limpou. Nós devemos procurar ajudar essas pessoas. Amém? Um espírito brando. Eu tenho procurado aprender sobre isto. Há aquelas pessoas que nos puxam do sério, não é, irmãos? É que se fosse só uma vez, eu estou como o Pedro, não é? Eu já disse para não fazer assim, faz desta maneira. Passado um tempo vem, então, o irmão fez o que eu disse para o irmão fazer. Sabe isto, aquilo, Então, mas isso quer dizer que o irmão não fez. Pois, não fiz, irmão, então... Vá lá fazer, experimente pelo menos. Experimente. Se não experimentar, nunca sabe os resultados. Está bem, está bem. Sabe um tempo, então o irmão fez. Chega a um ponto que a pessoa já nem nos pode ver de perguntar, então deixa perguntar. Às vezes dá vontade, não é? Graças a Deus que os irmãos aqui não são assim. Amém. O que é que a palavra de Deus diz à frente? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Que fala de andar em amor. Semear o amor. E falam-nos como é que Jesus fez. Jesus, como é que é? Como é que é em relação à lei? Como é que tu olhas para isto tudo? O que é mais importante? Qual é o maior dos mandamentos? Ou qual dos mandamentos da lei de Moisés é o mais importante? E Jesus respondeu aquilo que nós sabemos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos de ter pessoas que nos encorajam no nosso caminho. Para quê? Para alcançar os nossos objetivos. Amém? Então, nesta tarde, para fechar, nós estamos a falar sobre como ser eficaz. Como ser eficaz a conseguir alcançar os nossos objetivos. Como é que eu ia expor isto? Já vos aconteceu, de certeza que não sou o único que já me aconteceu, sentir que às vezes estou tão perto de alcançar e surge qualquer coisa, alguma coisa vem que se mete no caminho e lá se foi e pá, tive quase e ainda não foi desta. Já aconteceu isso a alguém? E às vezes não é só adversidades que vêm, não é? Às vezes estamos tão perto e vem aquela pessoa. Às vezes até são pessoas amigas. Em vez de nos ajudar, desajudam e lá se vai outra oportunidade. Já aconteceu aos irmãos este tipo de situações? Por isso eu estou a falar, é formas eficazes. Se nós conseguirmos identificar, em primeiro lugar, aquilo que a gente busca, o que está no nosso coração, aquilo que Deus colocou no nosso coração, é o ponto de partida. Se o irmão não conseguir fazer isso, busca Deus, busca oração.
Há uma coisa muito importante, e eu posso dar isto como exemplo pessoal. Sabem que às vezes, como é que eu ia dizer? Eu não tive a convicção de um dia vir a ser pastor no dia em que recebi Jesus. Entendem o que é que eu estou a querer dizer com isto? Mas eu tinha o desejo de servir a Deus. O que eu estou a querer dizer é que às vezes nós, mesmo sem sabermos exatamente bem o que nós, sei lá, o que é que eu posso fazer para a obra de Deus? Na casa de Deus. O que é que eu posso ajudar? Mesmo que a gente às vezes não saiba esse tipo de coisas, uma coisa muito importante é o desejo de servir e estar à disposição. Primeira vez que eu exerci algum ministério na igreja, eu já contei isto muitas vezes, foi na super igreja. Os irmãos estão-se a rir, mas isto é muito sério. Eu aprendi muita coisa na super igreja e eu representava muito bem. Representava muito bem. As primeiras vezes que eu representei não correu nada bem. Estava a aprender, estava a dar os primeiros passos. Também fazia os fantoches. Mas ao início também custou. Mas comecei a algures. Porque eu tinha o desejo de servir. E eu tinha o desejo, e ainda posso acrescentar mais, tinha o desejo de tocar. E se eu pudesse, tocava no culto principal. Num grupo de louvor grande. E eu queria tocar no grupo de louvor grande. E o que me propuseram foi: Carlos, tu podes tocar na super igreja. Eu vou parar de falar sobre mim, mas para os irmãos entenderem que em tudo na nossa caminhada há um processo. Às vezes nós não sabemos exatamente onde Deus nos vai levar, mas à medida que nós nos dispomos, à medida que nós estamos para nos dar, à medida que nós ouvimos o conselho. Irmãos, eu fiz coisas que fazia porque os líderes diziam e ponto final. Às vezes nem compreendia o porquê, né? E ainda por cima jovem, não sei o quê. E já fui adolescente, e às vezes como adolescente nós temos muitas perguntas e muitas dúvidas. Mas o meu líder dizia que era assim, e eu ia ter com a minha mãe e ela dizia: olha, se o teu líder disse isso é para fazer assim. Então, mas eu não posso tocar lá em baixo. Has de lá chegar. Estou a querer dizer que os propósitos de Deus sempre têm um começo. E à medida que nós somos fiéis, Deus vai acrescentando. Então eu queria desafiar os irmãos nesse sentido. Olha, mesmo que não sabe exatamente o que fazer, tenha um coração disposto a servir. Que Deus irá se revelar. Okay? A seu tempo Deus vai se revelar, vai dar direção específica. Mas há momentos da nossa vida, mesmo sem estar a exercer um ministério, há momentos da nossa vida quando Deus fala. Não perca isso. Guarde isso. Aquilo que o irmão sabe que foi específico para si. Guarde isso consigo. Escreva se for preciso. Porque isso vai ser muito útil para que o irmão não perca o foco. Amém? Para que não aconteça com Pedro, não é? Amém? Pedro podia ter continuado a caminhar e chegar ao pé de Jesus sem ter de passar por estar ali a quase afogar. Amém? Então nós precisamos do foco. Vamos buscar, amém? Vamos buscar isso. Vamos ser persistentes, tal como a senhora que não era do povo de Deus foi persistente. E vamos escolher bem os nossos relacionamentos. E o que esses relacionamentos podem trazer à nossa vida. Por isso, deixem-me dizer isto, conselho meu aos irmãos: não deixem de se certificar quem são as pessoas que estão ao vosso lado, que possam ser bons conselheiros, possam trazer conselho sábio para a sua vida. Não deixe de buscar pessoas que os irmãos reconhecem que têm um nível espiritual suficiente para vos ajudar, para serem mentores, de quem os irmãos podem ir e beber e retirar da vida dessa pessoa. Há bocado é o exemplo de pastores, mas às vezes, mesmo dentro dos irmãos, não há problema nenhum irmão olhar para um irmão como referência.
desde que esse irmão seja de facto de referência, entendem? Ser mentor não é só para os pastores e aqueles pregadores que vão à televisão e coisa e tal, ok? Intercessores, como já foi falado. Sejamos nós, como individualmente, e se todos fizermos isso como igreja, nós já estamos todos a interceder uns pelos outros. Amém? Vamos nos encorajar uns aos outros, irmãos. Está bem? Agora vou dizer, às vezes o pastor, esperam que o pastor venha para encorajar, e eu agora faço a pergunta: e quantas vezes é que o irmão encoraja o pastor? E às vezes o pastor sabe que os irmãos oram por ele, mas sabe tão bem vir alguém trazer ânimo e coragem ao pastor. A vocês também vos sabe bem, não fiquem só... Mas sabe bem a todos trazer palavras de ânimo e coragem, amém? Então vamos ser isto, vamos saber dar, vamos saber receber.